Olá, eu queria trazer um assunto totalmente diferente do que eu sempre trago aqui, mas tem a ver com um propósito, né, desse podcast, que é trazer à tona reflexões importantes. E existe uma marca que eu sou assim apaixonada, e nunca entendi, né? Mas são coisas que a gente vai entender mais pra frente na nossa vida, que é a Gucci. E eu estava lendo, né, estudando sobre a história da marca, né, uma marca de luxo maravilhosa. E existe um ponto, né, de contato que eu tive no passado, porque eu lembro que no meu primeiro emprego eu consegui num super renomado, uma corretora de valores, né, das mais renomadas de São Paulo. E eu lembro que eu usei em todo o processo de seleção, eu era muito nova, dividi apartamento com algumas amigas, e uma dessas amigas tinha uma bolsa da Gucci. Ela gostava de ter bastante coisa de marca. E aí, quando eu fui nas entrevistas nesse lugar, e eu sabia que era um lugar super refinado por conta da localização, por conta do site, que eu já tinha estudado sobre eles, era uma corretora só para grandes fortunas, então não era muito difícil, né, entender o perfil do público de lá. E eu lembro que essa minha amiga me emprestou essa bolsa e eu usei na primeira entrevista, e aí foi um processo um pouco longo, e em todas eu fui com essa mesma bolsa, e no final eu fui a escolhida de um processo bem completo, com pessoas de faculdades muito renomadas. Mas o que me falaram é que de todas as pessoas que participaram do processo, eles viram que eu era que queria a vaga de fato, e muitas pessoas estavam ali não pela vaga, mas porque queriam o glamour da empresa, né? Queriam de alguma forma usar essa vaga para poder entrar nessa empresa. Mas quem queria de fato a vaga, que era na área de comunicação, era eu. E eu fiquei muito feliz, foi meu começo de carreira lá, fiquei 5 anos nessa corretora. Mas voltando para o assunto principal, que é a Gucci. Então ali eu criei, né, muito nova, não entendia muito bem sobre esse assunto. Eram meus primeiros meses morando em São Paulo. E ali eu criei um carinho por essa marca, porque eu achei realmente linda a bolsa, e quando eu ia com ela eu me sentia super bem. E estudando sobre essa marca, uma marca de muito luxo, né, eu fui entendendo algumas coisas que eu queria trazer para vocês. O primeiro é que é uma marca italiana e de um homem chamado Gucci. E o que me chamou a atenção é o quanto ambientes levam a gente para o nosso propósito lá na frente. Esse homem, ele foi trabalhar num hotel muito glamuroso, né, na Itália. E ele, ao estar no hotel, ele era a pessoa que recebia as pessoas com as malas quando chegavam. E ele reparou que tinham pessoas com malas muito bem feitas, com chapéus muito bonitos, com bolsas muito, né, de couro muito, muito elegantes. E ali ele começou a perceber que através dos acessórios você percebia quem tinha acesso a um estilo de vida totalmente diferente do que era o dele. Pela mala, pela bolsa, pelo chapéu. E ele criou assim uma paixão por todos esses itens, e ele começou a querer cada vez mais entender sobre esse assunto. E ele foi para a guerra lutar. Quando ele voltou, ele decidiu que ele ia realmente desenvolver a visão que ele tinha tido de ter uma loja que ia vender artigos assim de luxo. E ele foi trabalhar numa empresa que fazia esse tipo de serviço para poder aprender e entender. E trabalhou por muitos anos, né, na produção de materiais e artigos de couro. Olha que interessante a história, gente. Já com o foco de ter a marca dele, mas ele ficou nessa empresa até ele entender todo o processo de fabricação, que era extremamente artesanal. E a Gucci começou com um processo extremamente artesanal. A história de todas essas marcas de luxo. E elas, inclusive, até hoje, buscam manter isso, porque é isso que traz mais valor, é isso que faz com que elas possam cobrar um valor mais alto. Enfim, quando você tem essa personalização, essa proximidade, esse processo mais artesanal, é claro que é muito mais valorizado. E o interessante é que ele foi trabalhar, e quando ele entendeu tudo, e ele foi juntando dinheiro, porque ele, né, para começar uma empresa do zero, ele precisava de muito dinheiro. Com 40 anos, olha que interessante também a questão da idade, com 40 anos o Gucci tinha o dinheiro necessário para abrir a fabricação dele, a loja, a primeira fábrica, e ele abriu bem pequena, conseguiu contratar pessoas para fazer ali o serviço, baseado em couro, e ele foi vendo a demanda no mercado de bolsas e sapatos de couro, e ele foi muito para essa linha, e começou.
começou pequeno, uma loja apenas em Florença, na Itália, e de lá, né, ele foi crescendo, e ele tinha 3 filhos. Esses filhos começaram a se envolver na empresa, e foi aí que começou a mudar um pouco o caminho da marca, né, porque os filhos tinham decisões muito ambiciosas para a marca, e de fato, quando os filhos já eram, né, adultos, a marca ainda era uma loja apenas em Florença. Então, olha que loucura, né? O quanto foi acelerado o processo dela a partir do que esses filhos entraram e começaram a tomar algumas decisões. E eu não vou detalhar aqui todas as decisões, mas são todos processos para que a gente possa aprender. E a primeira coisa que eu aprendo é quando a gente tem uma visão, o quanto é importante a gente buscar conhecimento, não importa o tempo que a gente precisa para juntar esse dinheiro, que a gente possa viver essa visão que a gente tem na nossa mente, né? Que Deus nos permitiu sonhar. E a outra coisa que eu percebo é o quanto ele se colocou nos ambientes, né, e quanto ele era observador para entender. Ele entendeu literalmente qual que era a demanda daquele tempo, né, que existiam pessoas que pagavam muito por um serviço de muita qualidade. Ele ficou atento a isso, e ele se colocou aí, apesar dele não ser de uma família rica, ele não era não fazia parte daquelas pessoas, né, que estavam ali se hospedando naquele hotel. Ele era, na verdade, o funcionário, talvez o cargo mais simples, de buscar ali as mochilas, as malas, mas ele conseguiu visualizar um negócio. Ele visualizou, observou, e ele colocou no coração que ele faria algo assim. Ele foi buscar conhecimento, trabalhou muitos anos numa fábrica, ele foi buscar recurso, teve que economizar durante muito tempo, não pôde abrir aquela fábrica antes, porque ele não tinha dinheiro para isso. E a gente olha tudo isso e a gente fala, meu Deus, e ele conseguiu construir o que hoje é um império, porque é uma das marcas de luxo mais, né, reconhecidas no mundo todo, pela qualidade, pela inovação. E isso é para nos animar, porque às vezes a gente tem uma visão e a gente acha que a gente está velho demais, às vezes a gente acha que está faltando recursos, às vezes a gente acha que está faltando conhecimento, e às vezes está faltando tudo isso. Mas olha o caminho que esse homem fez para viver o sonho dele. Então não importa a sua idade, não importa a minha idade, não importa a falta que a gente tenha de conhecimento, de entendimento, de ambiência, não importa se você não nasceu numa família que tenha todas as coisas e que facilite o processo. O que importa é aquilo que você decidiu para sua vida e o quanto aquilo faz sentido você lutar e se desenvolver para realizar. E se você tem esse sonho no seu coração de algo especial, que Deus possa, né, confirmar através de orações que você possa fazer, pedindo confirmação, pedindo direção, e principalmente que você não desista desse objetivo e desse sonho. Eu posso estar diante aqui nesse áudio, diante de pessoas que vão construir coisas grandiosas para o mundo e que elas apenas precisavam ouvir essa palavra de coragem, que a história do Gucci realmente sirva de motivação, de estímulo e de reflexão para cada um de nós. Se nós estamos caminhando na direção daquilo que nós queremos, dos nossos sonhos, e o quão certos nós temos disso, que isso vai acontecer, não importam as dificuldades, as objeções pelo caminho. Se nós temos isso no coração, de alguma forma nós vamos alcançar esse resultado e essa história vai se concretizar na nossa vida. Faça um excelente dia.